Здравствуйте, galera! Eu sou Vladimir Kowalski e no vídeo de hoje vamos falar sobre o que é condutividade elétrica e o que são os supercondutores. Os supercondutores causam fenômenos incríveis, tudo isso enquanto aprendemos sobre a condutividade elétrica e seus estudos na física. Mas antes disso... Um autor nacional chamado Watson Vinícius está lançando por conta própria o livro Construir, que é o primeiro livro da trilogia Gina. Sério, eu li o livro e é muito bom. E olha que não curto livros do gênero, ainda assim, esse livro me emocionou e eu amei muito a leitura. Me emocionou tanto que só demais escorreu dos meus olhos. O livro foi um sucesso no Wattpad e agora está disponível em versão física e digital, havendo eventualmente promoções no site WeClap, Amazon e até mesmo no Instagram do autor. Então adquiram, pois vocês não vão se arrepender. Deixarei o link para adquirir o livro e perfil profissional do autor no Instagram no comentário fixado. Agora vamos para o vídeo. Vamos começar falando sobre o que é condutividade. Primeiro, precisamos saber que a condutividade aparece na física sob diversas formas. A condutividade térmica, por exemplo, é a capacidade que o material possui em conduzir calor. Quanto menor a condutividade térmica, mais difícil é o material trocar calor com o ambiente. Então, a garrafa térmica e o isopor são exemplos de materiais com pouca condutividade térmica. Quanto menor a condutividade térmica, mais ideal é o material térmico. Mas isso é apenas um exemplo de condutividade. Neste vídeo, focaremos na condutividade elétrica. Assim como acontece na condutividade térmica, a elétrica é a capacidade que um corpo tem em conduzir, nesse caso, eletricidade. Há diferentes aplicações para cada tipo de condutividade elétrica. Vamos lá? Materiais que conduzem o mínimo de eletricidade ou até mesmo simplesmente não conduzem são chamados de isolantes. Eles são utilizados para você não tomar um choque e ficar igual ao Chaves sendo eletrocutado. Agora, falando sério, os materiais isolantes são usados para revestir objetos que conduzem eletricidade. Imagine a treta que seria se o emaranhado de fios do gato da sua casa não fosse revestido de materiais isolantes. São materiais isolantes o vidro, a cerâmica e a borracha, e esse último é o motivo pelo qual dizem que devemos usar chinelos de borracha para mexer com eletricidade, o que não é totalmente verdade, considerando que a eletricidade entra pelas mãos e não pelos pés, ou seja, temos que proteger as mãos com material isolante. O próximo nível de condutividade elétrica é a dos materiais semicondutores, que são aqueles que possuem nível não tão alto e nem tão baixo de condutividade. Por causa disso, eles normalmente são colocados entre dois materiais, um condutor e outro isolante. Por causa disso, materiais semicondutores são utilizados em larga escala na indústria tecnológica, evitando que o produto tenha algum tipo de pane causado por excesso de carga elétrica. As baterias celulares e notebooks, por exemplo, se utilizam de materiais semicondutores. Caso contrário, o germânio e o silício são exemplos mais comuns de materiais semicondutores, muito utilizados na fabricação de placas utilizadas em objetos eletrônicos. Por fim, temos os materiais condutores, que são aqueles que deixam fluir toda a corrente elétrica que recebe, com pouca perda de carga elétrica. Por isso, é utilizada, por exemplo, nos cabos elétricos que nos fornecem energia elétrica. Se você já encostou em um fio desencapado, primeiramente, kkkkkk. Segundamente, o que aconteceu foi que você encostou em um material condutor. Os materiais condutores são prata, ouro, cobre, que é aquele que o ladrão tira de dentro dos cabos de energia que rouba, mercúrio, aço, ferro, ou seja, os metais, mas também o concreto e, uma curiosidade, não é a água que conduz a eletricidade, e sim os minerais presentes nela.
Também existem aqui os materiais chamados condutores fortes, uma variação dos condutores com maior condução elétrica, como a platina, o latão, o bronze, só objeto caro, além do grafite e do suco de limão. Porém, ainda há materiais com maior condutividade, os supercondutores. Por mais que os materiais condutores ofereçam pouca resistência para conduzir a eletricidade, as condições para que os objetos cheguem a esse estado é preciso que atinjam uma temperatura muito baixa, conhecida como temperatura crítica. Os primeiros supercondutores surgidos precisavam ser refrigerados em temperaturas extremamente baixas, só assim eles se tornavam supercondutores. Porém, pesquisas recentes mostraram novos materiais que se tornavam supercondutores em maiores temperaturas, até mesmo próximas à do ambiente. Porém, isso só ocorre quando esses mesmos materiais são colocados em pressões muito altas. A supercondutividade de um material tem relação com a quantidade de elétrons livres e sua estrutura cristalina. Isso significa o quanto os átomos estão organizados. Dessa forma, existe uma quase total condutividade elétrica. A estrutura cristalina depende não apenas das baixas temperaturas, mas também de sua constância. Quando aquecidos, os metais deixam de conduzir corrente elétrica porque, quanto maior a temperatura, maior a vibração dos átomos e, consequentemente, dos elétrons, que são os responsáveis pelo fenômeno da eletricidade. Em outras palavras, é como se os elétrons estivessem com pressa tentando atravessar uma rua extremamente movimentada de átomos. Porém, os metais, em temperatura e pressão ambiente, são ótimos condutores elétricos. Porém, se extrapolarmos o resfriamento, podemos até mesmo chegar a um ponto que não haverá resistência à condução de eletricidade. A relação entre resfriamento dos metais e aumento de sua condutividade elétrica foi primeiro investigada pelo físico holandês Heike Kamerlingh no século XIX. Ele estudou mercúrio resfriado a temperaturas baixíssimas. A resistividade tornou-se praticamente nula quando mercúrio chegou a menos 269 graus Celsius, ou 4,15 Kelvin apenas. Lembrando que 0 Kelvin é a temperatura absoluta para que os átomos parem totalmente de se mover. Cerca de 20 anos depois, os físicos alemães Karl Meissner e Robert Ostfeld descobriram que os supercondutores interrompiam a passagem das linhas de campo magnético em seu interior. Existe uma grande relação entre eletricidade e eletromagnetismo, caso você não saiba. Sabendo disso agora, os supercondutores criam um fenômeno bem interessante, a levitação magnética. Isto ocorre porque, com a supercondutividade, as linhas do campo magnético não conseguem penetrar no campo elétrico. No experimento de Meissner e Ostfeld, eles perceberam que o campo elétrico do supercondutor se opõe ao campo magnético do ambiente. Esse efeito é conhecido como efeito Meissner. Esse fenômeno só pode ser explicado pela física quântica, explicando que tal efeito não consegue penetrar nos materiais supercondutores, desde que esses materiais se encontrem em condições muito extremas, seja com temperaturas muito baixas ou pressões muito altas, fazendo com que o fenômeno possa ser observado. Os supercondutores podem ser também utilizados em circuitos elétricos, o que os deixaria mais eficientes. Entretanto, para isto, eles precisariam se encontrar a temperatura ambiente, o que não acontece. Por isso, os usos dos supercondutores são bem mais específicos. Podemos ver os supercondutores nos chamados trens de maglev, que atingem alta velocidade e se tornam mais eficientes que o trem convencional. Isso se deve ao efeito Meissner, que faz os trens levitarem. Isso mesmo, levitarem. Com pouco atrito, eles podem chegar a velocidade de até 600 km por hora, sem tocar no chão. Os supercondutores também são utilizados em aparelhos de ressonância magnética nuclear que, no interior, possuem bobinas feitas de ligas metálicas que são refrigerados, gerando campos magnéticos de alta intensidade. Também são encontrados na produção de energia elétrica durante o processo de conversão de qualquer tipo de energia, seja hidrelétrica, nuclear, eólica. Os supercondutores normalmente são encontrados dentro dos geradores em ligas metálicas devidamente resfriadas. Então é isso, galera. Deixe nos comentários o que acharam do vídeo.
Comentem alguma correção ou sugestão para o vídeo. Fontes e referências no comentário fixado. Deixe o like para ajudar no meu trabalho e, se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber vídeos novos. Vamos ajudar na divulgação científica. Até o próximo vídeo.